Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz aqui mais um dia, podendo ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo ao seu coração, o nosso Deus Altíssimo, que nos ilumina através da tua santa palavra. Amém? Eu te convido agora neste momento a você ter a total atenção para aquilo que Deus quer nos ensinar. Amém? Nós estaremos lendo neste momento Mateus de número 19. E olha que a palavra de Deus nos diz: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são os eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, é motivo de nós ficarmos maravilhados com todos esses ricos ensinamentos que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, está nos ensinando através dessas cartas que nós estamos lendo aqui em Mateus, e sabemos que vai repetir lá na frente em Marcos e Lucas, mas eu quero enfatizar isso para mim e para você, para que nós possamos ter
uma vida mais digna, uma vida mais justa, uma vida que nós possamos agradar ao nosso Deus. Isso é o principal motivo de nós entendermos essas Escrituras. Nós temos que sim agradar ao nosso Deus em todas as coisas, não só pela boca, mas sim pelas nossas ações. Então nós estamos lendo ao decorrer dos dias todos esses ricos ensinamentos. Cada dia tem um ensinamento novo que Jesus está trazendo para mim, para você, para que nós possamos ter uma vida melhor. Aqui Jesus ele começa abordando um assunto muito importante, onde aqueles homens motivados ali em uma malícia no coração de tentar pegar Jesus no pulo, né, usando a expressão de hoje, eles ali tentaram através de uma pergunta, né, onde não era uma pergunta comum, mas sim onde estava, né, por trás daquela pergunta algo malicioso para tentar pegar Jesus contra a lei que eles serviam, a lei que foi escrita por Moisés lá naquele contexto. Então a gente vê, meus amigos, que Jesus, a hora que ouve aqueles homens perguntarem sobre essa pergunta, né, que pode ser aqui dita como perigosa, a resposta, né, que nem João Batista estava lá no passado dizendo, né, ali sobre aquele homem falando que era errado o que ele estava fazendo, né, Herodes, que era filho de Herodes, né, os três Herodes, os três filhos de Herodes, onde ele estava dizendo, João Batista trazia o ensinamento dizendo: você não pode ficar com a mulher de seu irmão, você não pode cometer adultério. E a gente sabe que isso acabou resultando à morte de João Batista. E o problema aqui é que a pergunta foi feita com uma intenção maliciosa. E nós vemos isso quando o texto diz tentando. Eles estavam testando Jesus. E eles usaram para isso o texto de Deuteronômio, que foi escrito lá atrás, lá em Deuteronômio 24. Uma discussão muito comum, sabe, entre os rabinos. Ali era o significado do termo coisa feia, de algo ilícito, né? Literalmente a nudez de alguma coisa, que se refere a alguma indecência. Aqui onde nós podemos dividir entre duas palavras, né? Moicheia ou porneia, onde moicheia quer dizer o mesmo que adultério, adulterar, e porneia onde diz ali sobre a respeito de fornicação, ato sexual. Então Jesus estava recebendo uma pergunta a respeito sobre isso, esses atos ilícitos, né? Onde esses homens não tinham fundamento da palavra de Deus. Então a gente vê que eles estavam divididos entre ali os pensamentos das escolas doutrinárias daquele texto, daquele contexto, né? As escolas de Shammai e as escolas ali de Hillel, era, sabe, uma diferença um pouco mais rígida, e dizia que a única razão para o divórcio era a imoralidade sexual. Já a outra, a escola de Hillel, ela era mais, sabe, complacente, e ali cria que tudo que desagradasse o marido era suficiente para provocar o divórcio. Olha só o contexto daquela história, né? Então a pergunta aqui parece ter sido feita por alguém que adotou o ponto de vista de Hillel, já que pelo menos a maneira como ele está abordando aqui esse assunto com Jesus, o tema caminha, né, nessa direção. E Jesus ali evitou a controvérsia dessas duas escolas doutrinárias, Hillel e Shammai, e foi diretamente às Escrituras, que é o que importa. Jesus sempre caminhou e viveu através da Escritura de Deus, através dos mandamentos de Deus, aquilo que ele tem dentro de si, que é os fundamentos da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda e jamais mudará. Então ele foi diretamente pelas Escrituras. Ele nos dá 3 motivos para a continuidade do casamento. Primeiro, Deus fez o homem macho e fêmea. Se ele quisesse que Adão tivesse mais de uma esposa, poderia e teria criado outras mulheres para Adão, mas não, ele criou somente uma mulher, Eva. Então nós podemos dizer o mesmo em relação a um marido para Eva. Foi um homem. Então aqui a palavra de Deus fala que o Criador os fez, homem e mulher. Então a gente vê que isso significa que o Criador é Senhor e é o único que determina o que é ideal no casamento. Isso foi criado por Deus e é imutável. Então, segundo, Deus criou o casamento como o elo mais forte nos relacionamentos humanos.
É o que nós estamos lendo aqui em Mateus 19. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A linguagem é muito forte aqui. Deixar é o mesmo que abandonar, sair. Lembra quando Deus falou com Abraão: ei, deixa a tua parentela, deixa a tua casa, teu pai e tua mãe, deixa todos esses e vá para uma terra que eu te mostrarei. Quanto à mulher, ele ainda inventou de levar Ló junto com ele, né? Já é outro contexto. Mas Deus falou: leve-te a tua mulher. Então, isso significa unir, significa estar colado, junto. O relacionamento mais duradouro na construção da sociedade não é entre pais e filhos. Nós criamos os filhos para eles terem as famílias dele. Mas o elo mais importante no relacionamento é marido e esposa. Você está compreendendo? Então a gente vê aqui que o Jesus está querendo trazer a origem, a essência lá atrás, o que Deus criou, que jamais vai ser quebrado. Por mais que entrou o pecado, mas Jesus trouxe de volta a restauração disso, né? Então a gente vê que sim, o casamento entre homem e mulher é o que Deus está nos ensinando. E serão dois numa só carne. Como assim dois numa só carne? O que Deus une, homem nenhum separa. Quando você casa com a tua esposa, você une o útil com o agradável, você une o homem e a mulher, e o Espírito Santo de Deus sela este casamento. Posterior a isso, meus amigos, é revogável, não tem mais. E Jesus diz aqui, exceto pela imoralidade sexual, que é o quê? Que é o adultério, né? Mesmo assim, a gente ainda, né, tenta conciliar os casais, que por mais que o homem ou a mulher ainda tenha tido esse deslize, esse ato ilícito, né, a gente ainda tenta reconciliar para que isso seja consertado e que isso seja corrigido e o casamento e o casal possa viver feliz, pois essa é a vontade de Deus, né? Mas isso é ato consensual, então tem que partir dos dois. Então a gente vê, meus amigos, que Jesus o tempo todo ele estava aqui trazendo um elemento fundamental, né? Aqui sobre o casamento. É um contrato, é uma aliança eterna. E o resultado dessa aliança, sabe, é a relação integral, literal, né, em todos os sentidos, né, conjugal, sexual, todas as coisas. Então, a união física entre um homem e uma mulher representa a união de duas vidas e é o compromisso um com o outro. O homem vive para a sua mulher e a mulher vive para o seu homem. Esse é o fundamento que o Senhor Jesus está nos ensinando. E por isso que ele diz aqui que o adultério é algo muito grave. Lá em 1 Coríntios 6,16, o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Então a união física no casamento é o símbolo da união em várias áreas. O romper dessa união é o mesmo que destruir a unidade da própria vida. Com o divórcio, o homem separa o que Deus o juntou, o que Deus uniu. Então é muito complexo, né? É muito delicado esse assunto. É onde a gente tem que estudar profundamente o que Deus nos ensina através da aliança matrimonial. Então é algo muito importante, pois foi criado lá na origem, lá no início de todas as coisas, antes mesmo do pecado ser introduzido na humanidade. Deus criou para ser perfeito, né? Então a gente vê que esses acusadores aqui de Jesus encontraram uma brecha ali na sua resposta e tentaram com uma outra pergunta. Eles disseram, né, para Jesus novamente. A resposta de Jesus foi que Moisés nunca mandou alguém se divorciar. Moisés só permitiu, e essa permissão só lhes foi dada por causa da dureza do coração dos seres humanos. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus e nunca vai estar. Moisés só criou aquilo porque estava insustentável, sabe? O povo com coração ruim, o povo cometia muito pecado, muitos atos ilícitos, né? Então a gente vê que esse versículo traz à tona muitas discussões, né? Por exemplo, o que significa a palavra mulher. Alguns consideram a lei do divórcio válida somente no período de noivado, como no caso lá de José e Maria. Lembra quando Jesus foi introduzido no ventre de Maria, que o anjo apareceu, conversou com ela, e José ficou sabendo disso, e ele ficou desesperado, ele pensou até, e agora o que eu vou fazer? Para poupar a vida dela, né? Eu vou cancelar o casamento. E para poupar a vida dela, porque ela poderia até ser apedrejada, ser morta, ser executada por causa disso,
Mas logo o anjo do Senhor apareceu para José também e explicou o que estava acontecendo. Então a gente vê que nosso Deus, ele preza muito, ele valoriza muito, ele tem cuidado, ele tem zelo sobre a família, né? Então a gente vê que nesse caso a mulher significa aquela com que um homem está noivo, uma explicação até plausível, né? Mesmo em Deuteronômio 24 dizendo, naquele contexto histórico, né, que é aplicado ali nitidamente a discussão entre o divórcio, mas não está falando do período de noivado, fala especificamente do marido que repudia sua mulher quando ambos já vivem juntos. Então ele estava dizendo naquele contexto sobre isso que eu acabei de falar, de Moisés e Euporneia, que eles estavam divididos sobre opiniões, né? Se só no tempo de noivado ele pode cancelar, ou também quando ele está casado ele também pode ter o divórcio. Então é algo que nós temos que ter um entendimento, meus amigos, que nós temos que prezar pela família. Marido, cuide da tua casa. Esposa, cuide da tua casa. Cuidem para que vocês não pequem um contra o outro e não pequem principalmente contra Deus, pois o que Deus construiu é para ser perfeito. E quando nós temos a sabedoria e o discernimento de que nós temos que prezar pela nossa família, pela nossa integridade, isso entra no nosso caráter, isso nós jamais deixaremos se corromper, porque temos que lembrar que não estamos ferindo simplesmente um ao outro, estamos ferindo a Deus que criou o casamento, que criou a união, o matrimônio. Amém? Então que nós possamos vigiar, que possamos viver uma vida de prudência, viver uma vida de integridade. Isso é bom. E que Deus possa nos abençoar e possa abençoar todas as casas, todas as famílias. Amém? Passando para outro tópico agora, né, posterior a isso, que eles estavam abordando sobre a respeito do divórcio, ali chamaram as crianças. Olha só. E os discípulos ali, eles ficaram incomodados, aonde eles estavam repreendendo esse ato das crianças estar entre os adultos. E Jesus trouxe mais um ensinamento maravilhoso para mim e para você. Jesus falou assim: ei, deixem vir as minhas crianças, não impeçam elas, não impeçam as crianças de participar dessa comunhão, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Criança é o símbolo de pureza. A criança, por mais que nos dias de hoje o mundo tem sido tão conturbado, que nós vemos que hoje até as nossas crianças estão sendo corrompidas. Hoje as nossas crianças, de vez de estar brincando, se alegrando, sorrindo, tem muitas crianças que a gente vê na rua hoje brincando, falando palavras torpes, falando palavras cabeludas, sabe, tendo atos de violência. Então nós vemos que o inimigo, ele tenta de todas as formas destruir o que Deus criou, a família. Deus, ele quer conduzir a família a um caminho de alegria, de paz, de amor. E o inimigo quer conduzir a família para um caminho de destruição, de perdição. Por isso que é muito importante, pais, vigiarem com as tuas crianças, pois a criança é um ser puro. E se nós que somos responsáveis pelas nossas crianças não tivermos a sabedoria, não tivermos, a consciência do nosso dever, e deixar as crianças alheia, deixar as crianças crescerem sem a devida responsabilidade, nós estamos permitindo o inimigo trabalhar na mente e no coração delas e corromper o que é puro. Cuide das suas crianças, pois a palavra de Deus é muito clara. Cuida das suas crianças, cuide do ensinamento dos teus filhos, para que vocês não venham sofrer lá na frente, pois é obrigação dos pais cuidarem dos seus filhos, cuidarem dos ensinamentos, cuidarem do caráter da criança que é formado pelos primeiros anos de vida. Então, meus amigos, que sirva de lição, porque nossas crianças, sim, são importantes e nós temos que ser como as crianças, são puros de coração, para que possamos herdar os céus, herdar a vida eterna. E depois a gente vê que Jesus ali, depois de abençoar as crianças e impor as mãos sobre elas, ele partiu daquele lugar. E depois disso tudo, aproximou-se um jovem,
um homem, e chamou ele de mestre, pois mestre significa um símbolo de respeito. Mestre é aquele que ensina, que conduz um povo. Ele sabia que Jesus era mestre. E ele perguntou: o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus ali respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, o Deus que está nos céus, o meu Pai. E ele respondeu: se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Olha que importante. Eu pergunto para mim e eu pergunto para você. Você está seguindo e está obedecendo os mandamentos do Senhor? Quais são esses mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem respondeu que tudo isso ele estava fazendo, praticando e obedecendo fielmente. E ele perguntou ainda: o que me falta ainda fazer? Meus amigos, o Senhor tem, somente Ele tem o poder de esquadrinhar o coração do homem. E Jesus sabia o que estava no coração daquele homem. A palavra de Deus fala que onde está o nosso coração, onde está a nossa riqueza, ali está o nosso coração. Aquele homem viu em Jesus a glória e o poder de Deus e ele quis seguir aquilo. Ele ficou maravilhado com os ensinamentos. Ele quis ter para ele esse caminho. Só que isso era superficial. Isso era raso. Ele não estava sendo sincero. Eu consigo entender através dessa palavra que ele não estava sendo totalmente sincero. Porque se a palavra de Deus fala: onde está a sua riqueza, ali está seu coração. O principal na vida desse jovem era a riqueza que ele possuía aqui na terra. Eram os bens materiais. E Jesus sabia disso. Então não basta somente eu e você praticarmos os mandamentos do Senhor e acorrentar nossos corações em coisas terrenas. Se você colocar a sua prioridade em busca de coisas terrenas, você não é apto, você não será aprovado por Deus. Você não vai ter condições de seguir a Jesus. Jesus nos ensina isso. A sua palavra é verdadeira e é fiel. Várias vezes Jesus fala sobre isso. De tomarmos a nossa cruz, de negarmos a si mesmo, de largar todas as coisas para trás e seguir Ele fielmente. E se eu e você colocamos qualquer outra coisa na frente disso, nós não somos aptos de seguir a Jesus. Nós não teremos condições de seguir a Jesus. Porque para nós fazermos isso, nós temos que negar a nós mesmos. A nossa vontade primordial, tem que ser servir a Deus. Tem que ser fazer a vontade de Deus. Porque esse jovem fazia todas essas coisas, ele cumpria todos esses mandamentos. Mas o coração dele não estava em Jesus. Estava no que ele possuía aqui na terra. Então que eu e você possamos entender, meus amigos, de que adianta ganhar o mundo, conquistar todas as coisas dessa terra. Eu sei que não são coisas ruins, são coisas boas. Quem não quer ter uma vida melhor aqui na terra? Mas não pode ser o foco. Porque se nós perdemos a nossa vida, aí nós encontraremos ela. Todo que perde a sua vida por amor ao Senhor, ganhará ela. É o que Jesus nos ensina, é o que Jesus veio fazer. Ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Ele entrou em um corpo humano, cheio de necessidades. E ele venceu todas as barreiras e mostrou para mim e para você que é possível sim conseguir vencer todas as coisas dessa terra e servir a Deus fielmente em primeiro lugar. Amém? Então que sirva de lição para mim e para você, que nós não venhamos acorrentar nosso coração no que o mundo nos propõe, no que o mundo nos apresenta. Que possamos sim buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor acrescentará para mim, para você. Amém? Porque para o homem é impossível
viver o que Jesus está nos apresentando, mas quando nós entregamos na mão dele e nos diminuímos, negamos a nós mesmos, negamos as nossas vontades, aí Deus é forte em nós. Aí Deus opera o impossível na tua vida, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso foi dito por Jesus. Amém? E Pedro ali respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? E Jesus ali diz sobre o futuro que será realizado na vida deles, o que eles irão conquistar posterior a essa vida terrena. Eles se assentarão, e eles estão assentados agora, neste momento, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É a promessa que Deus deu para eles. Olha que coisa linda. Todos aqueles que entregam todas as suas vontades, os seus desejos para servir a Deus, não tem honra maior do que essa, a honra que vem do nosso Senhor, que criou o céu e a terra. Amém? Por isso que ele finaliza aqui dizendo que todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, que quer dizer qualquer coisa terrena, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Jesus aqui resumiu a vida, meus amigos. Ele resumiu o processo que eu e você estamos passando. Vamos deixar de lado todas essas coisas. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não que você tenha que abandonar as demais, não é isso que eu estou dizendo. Não que você tenha que virar careta, não é isso que eu estou dizendo. É viver uma vida plena com Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Servir a Deus e ouvir a voz de Deus em todas as atitudes que você for tomar na sua vida. Todas, seja elas de coisas pequenas, seja elas de coisas gigantes. Temos que ter orientação de Deus a todo o tempo. Era o que o rei Davi fazia. Por isso que ele venceu tantas batalhas, porque todas as vezes, antes de travar uma guerra, ele ia lá no seu quarto, ajoelhava e perguntava: Pai, meu Deus, devo ou não devo fazer tal coisa? E Deus dava a instrução e ele tomava a vitória em todas as suas atitudes, porque Deus estava em primeiro lugar. Amém? Então, ele finaliza dizendo: contudo, muitos primeiros serão últimos. Essas pessoas que só estão pensando em coisas terrenas, em conquistas terrenas, materiais, serão os últimos. E aqueles que são últimos, aos olhos humanos, superficiais, que as pessoas olhem e veem a pessoa só buscando a Deus, colocando Deus em todas as coisas, em primeiro lugar, onde as pessoas acham: esse daí não vai conquistar nada. Mas aos olhos de Deus, eles serão os primeiros. A lei de Deus é ao contrário da lei dos homens. O que é grande para os homens é pequeno para Deus. E o que é pequeno para os homens é grande para Deus. Por isso que Deus levanta aquele que não é para ser, aquele que não tem para ter. Pois Deus, ele mostra todos os santos dias que ele é Deus e ele manda em todas as coisas. Por isso, meus amigos, abra a tua mente, abra teu coração, teu entendimento, para que você entenda a riqueza dessa palavra. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos cumprir na ponta do lápis todas essas leis, todas essas informações, para que eu e você vençamos todas elas e possamos herdar a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço pela sua atenção, de você poder estar ouvindo a palavra de Deus, porque ainda estamos tendo a oportunidade de ouvir a verdade. Chegará dias, meus amigos, que a palavra de Deus estará escassa. Nós sabemos que o tempo está se corrompendo cada dia mais, pois é chegada a vinda do Senhor, está muito próximo. E a palavra de Deus fala que ele virá como um ladrão de noite, onde ninguém espera, e ele pegará todos de surpresa. Por isso, não venhamos vacilar e nem dormir no ponto. Venhamos estar atentos, vigilantes, como as virgens. Tinha 10 virgens, 5 prudentes, estavam esperando o noivo vir, preparadas, e as outras 5 estavam dormindo e não tinha o óleo, na sua lamparina, e o noivo veio. E aquelas que não tinham, que foram comprar, ficaram, e as outras 5 foram. Então é uma parábola para que eu e você venhamos entender que estejamos preparados. A palavra de Deus está sendo dita, está sendo pregada,
E aquele que tem ouvido, ouça. E atente o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Eu me sinto honrado poder estar falando da palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que nós venceremos todas as nossas dificuldades e nós herdaremos essa herança maravilhosa e que nós possamos levar o máximo de pessoas junto conosco, pois essa é a minha missão e a sua missão, pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Deus te abençoe.